Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamires Mizinha. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, apelido Mizinha, casada com o Michel, mãe do Juan e do Renan. Vocês viram no título, hoje eu vou estar falando sobre milagre. Você acredita em milagre? E aí muitas pessoas se perguntam, mas por que milagre? Bom, milagre é quando para o homem não existe chance, mas Deus, ele te dá a vitória. Milagre é quando que para os médicos é impossível a cura, mas Deus tira a doença, devolve a saúde e deixa tudo perfeito. Milagre é simplesmente quando para o homem é impossível, Deus vem e mostra que para ele é possível. Então hoje eu vou estar falando do nosso milagre. O nosso milagre, ele se chama Renan. Ele é o meu segundo filho. Hoje ele tem 10 anos de idade. Mas tudo começou ainda quando ele estava na minha barriga. Antes de iniciar aqui, pessoal, a contar para vocês, eu quero pedir o seguinte: mesmo se você parou nesse vídeo por acaso, mesmo que você não acredite em milagre, assista esse vídeo. Eu tenho certeza que até o final você vai mudar de ideia. Eu tenho certeza que você vai encher o seu coração com fé e esperança, porque realmente, em meio a tantas coisas ruins que acontecem no mundo, que vemos, no dia a dia, no jornal, nos noticiários, quando escutamos um testemunho de alguém contando um milagre que Deus fez na vida, eu acho que assim enche o nosso coração de luz e a nossa fé aumenta. Portanto, se você acredita em milagre, fique nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai estar fortificando a sua fé. E se você não acredite, assista também, pois eu tenho certeza que hoje você vai acreditar sim em milagre. Diferente da minha primeira gravidez do meu filho Juan, o Renan ele não foi planejado. Eu tinha acabado de ter o meu primeiro filho, ele tinha 4 meses de vida e de repente eu me vi novamente grávida. Eu tinha 18 anos, não foi uma das melhores reações, certo? Eu era muito nova. E assim, apesar de tudo, o meu maior medo era o que as pessoas vão pensar. Acabei de ter o meu primeiro filho, ele tem 4 meses e eu já estou grávida do segundo. Isso, pessoal, é para mostrar como nós, ser humanos, somos frágeis, né? Eu não pensava na minha condição, se eu teria para criar o meu filho ou não. Eu simplesmente estava preocupada com o que as outras pessoas iriam achar da minha segunda gravidez. Sendo que, na verdade, eu deveria estar muito feliz, né? Porque filho é bênção. Independente do momento, temos que ficar alegres. Filho é bênção de Deus que Ele nos dá para mostrar a nossa capacidade de amar. Então, o que aconteceu? Foi uma gravidez bem diferente da primeira. No 6º mês de gestação, eu comecei a ter várias dores. Fui ao meu médico, na época eu tenho ainda o convênio, então fomos até o meu médico que me acompanhava desde o início e descobrimos que eu estava tendo ali um começo de parto prematuro. O útero ele não estava completamente regenerado, pois eu havia acabado de ter o meu primeiro filho, né? Faziam apenas 4 meses. Ou seja, o corpo não estava preparado para uma nova gestação. Desde esse início do 6º mês, o médico ele foi bem duro e verdadeiro com a gente, tá, pessoal? Porque geralmente os médicos eles são assim, né? Eles não têm muita esperança. Então ele falou: mãe, conforme for passando o tempo de gestação, o que vai acontecer? O neném vai ganhando peso e tamanho e devido a isso, o útero ele vai ficando mais fraco. A parede do útero já está frágil e provavelmente não irá suportar o peso do seu neném. Só que nós, mães, principalmente,
acreditamos muito na vontade de Deus. E eu, desde esse início, eu acreditava, se Deus me deu, é para trazer felicidade. Se Deus me deu, é para ser meu. E, pessoal, foi realmente uma gravidez muito complicada e difícil a partir do 6º mês da gestação. Muitas dores, eu fiquei internada várias e várias vezes. Eu tomei inibina até praticamente o final da gestação para conseguir estar segurando o neném. E em uma dessas internações, eu cheguei com a pressão muito alta. Eu tinha muita dor e devido à dor, a minha pressão subiu demais. E eu cheguei na maternidade, assim, chorando. E aquela equipe médica toda preocupada, me examinando, e uma médica chegou assim perto de mim e falou: mãezinha, calma, porque eu sei que tá difícil pra você, eu imagino a sua dor, mas você precisa manter a calma, porque o coraçãozinho do seu filho, ele tá muito acelerado. E o coração dos nenéns não podem nem acelerar tanto, porque na verdade não aguenta a pressão. E assim, pra mim como mãe foi um choque. E naquele momento assim, eu realmente senti a gravidade, porque não era ali só a minha vida, né? Era a vida do meu filho, que no momento eu comecei a imaginar assim, o que seria da minha vida se por acaso eu não tivesse os meus filhos no meu braço, tá, gente? Então quem é mãe aí sabe o que eu tô falando. 4 vezes internada, tá? E a partir do 7º mês, o meu ginecologista falou assim: olha, mãe, infelizmente é o que eu pensava. O seu útero não tá preparado, o neném já está ganhando peso e provavelmente você não vai conseguir levar essa gestação até o final. Assim, pessoal, hoje só assim de eu imaginar o que eu escutei me dói demais, mesmo eu tendo meu filho aqui saudável com 10 anos. Então vocês conseguem imaginar o que no momento eu senti? Sim, foi muito difícil. E assim, eu confesso que eu sempre confiei na vontade de Deus, mas que por muitas vezes eu me perguntava, sabe? Por que, Deus? Por que o meu filho? Por que tá acontecendo? A gente ama já desde quando descobre, né, a gravidez. Quem dirá, assim, no 7º mês, você escutar isso do seu médico. Eu fui internada mais uma vez e ele falou assim pra mim, ele falou: olha, mãe, vamos começar a aplicar vários medicamentos para acelerar o pulmãozinho desse neném, porque é o seguinte, a inibina não tá fazendo efeito, o seu útero não tá aguentando mais, você já tá correndo risco de vida. Se esse neném quiser nascer, nós vamos fazer o parto. Nós, mães, queremos ter o neném e sair do hospital com os filhos no braço, né? Eu ficava imaginando se o meu neném nascesse antes do tempo, se ele teria que ficar internado, se ele teria que ficar na incubadora, se eu teria que ir embora do hospital e deixar ele lá. Então, assim, foi muito difícil. E aí começaram ali a aplicar várias injeções em mim, eu tomei muito medicamento, fiquei ali mais de uma semana internada. E, enfim, saí do hospital e vim pra casa e de repente, em um domingo, eu tava bem tranquila, eu não tava tendo dor por aqueles dias. E à noitinha, antes de dormir, eu comecei a ter contração e eu não acreditava. Meu marido também não queria acreditar, porque ainda faltava um pouquinho ali para chegar no 8º mês de gestação. E naquela correria, arrumando a mala da maternidade, porque na verdade eu já tinha arrumado algumas vezes antes, mas havia desarrumado, sabe? Fomos para a maternidade e chegou lá, os médicos me examinou, já ligou também o ginecologista e ele falou: não, pode preparar ela porque esse neném vai nascer hoje. E assim, pessoal, foi um misto de medo, de alegria, sabe? Eu não sei dizer assim pra vocês, sabe? Aquela correria toda, porque foi assim um parto complicado, sabe, gente? Eu tava muito fraca, sabe, foi uma gravidez muito difícil, então assim, eu não tinha forças realmente. E aí a gente entrou ali na sala do parto
marido também entrou ali. Isso assim me ajudou demais. Quando eu vi o meu marido ali do meu lado, eu senti mais segurança. E naquele momento foi um parto normal, porque eu já estava com bastante dilatação, porque realmente eu acho que assim, pessoal, o que aconteceu foi o corpo não estava aguentando mais e Deus sabia que era a melhor hora. E eu não conseguia ter força para ter o meu filho. Eu lembro a agitação ali na sala de parto, o meu marido assim, ele estava realmente em choque. E foi quando o meu médico falou para a enfermeira, eu acredito, trazer o fórceps, porque realmente eu não conseguiria ter o meu filho. Então, assim, pessoal, nessa hora eu lembro que eu comecei a chorar. Então, eu não queria que o meu filho passasse por isso. Eu só conseguia pensar no meu filho, que já estava frágil, nascendo antes do tempo, que já tinha sofrido na gestação inteira e ainda ter um parto com fórceps. Eu não conseguia aceitar. Eu comecei a chorar e pedir forças para Deus. Deus estava comigo. Deus sempre esteve comigo. Nesse momento, uma das enfermeiras que estava ao meu lado, ela segurou na minha barriga e falou assim: mãezinha, vamos colocar esse neném no mundo. Eu senti como se não fosse a mão dela, como se fosse a mão de Deus. E o meu filho nasceu. O meu filho nasceu, ele nasceu todo roxinho, porque realmente, acabou passando do tempo ali dele nascer, já tinha estourado a bolsa, então ele nasceu ali todo roxinho e ele chorou, gente. E que pra honra de Deus, ele tava ali, um menino perfeito, um menino saudável. Ele nasceu então antes do 8º mês de gestação, ele nasceu pequenininho, ele nasceu magrinho, mas ele nasceu saudável e ele nasceu perfeito. E aí, gente, tá o primeiro milagre. Gente, pro meu médico obstetra, ele disse que era praticamente impossível eu levar essa gestação até o final. Mas Deus mostrou que quando Ele dá, é por completo. Deus mostrou nesse momento que Ele daria a vitória, porque nós cremos, nós pedimos e nós esperamos em Deus. Foi então, pessoal, naquele momento eu descobri que o meu filho era um milagre. Podia não ser esperado por nós, mas foi Deus que nos enviou. Eu sempre falei para todo mundo, meu filho é um milagre. Ele não precisou ficar na incubadora, ele não precisou ficar no hospital. Ele saiu do hospital junto comigo, depois de 2 dias ali saímos juntos, ele nos meus braços. E o Renan, ele sempre foi muito saudável, ele sempre foi uma criança muito inteligente, muito esperto e nunca me deu trabalho, sempre comeu de tudo, sempre dormiu bem. O Renan praticamente não pegava nem gripe, muito difícil ele ficar doente mesmo nesses anos. Até que em 2015, no 2º aninho dele de pré-escola, quando ele fez 5 anos, eu trabalhava ali na lotérica e eles ficavam com a minha sogra no sítio. E ali, pessoal, no decorrer dos dias, um dia ele chegou em casa e o tornozelo esquerdo estava inchado. Eu até conversei com a minha sogra e ela falou que ele e o meu outro filho mais velho, o Juan, estavam brincando na área, pulando ali uma muretinha que tinha. Provavelmente foi um mau jeito que deu no pezinho dele. Pensamos assim, passamos uma pomadinha ali e esperamos. Só que com o decorrer dos dias, ele começou a mancar muito, só com o pezinho esquerdo. Aí que decidimos estar levando ele ao médico, porque realmente uma criança que começa a mancar, quase não colocando o pezinho no chão, alguma coisa provavelmente não está certo, Então levamos ele em primeiro momento aqui no posto de saúde aqui da minha cidade e realmente
Provavelmente, assim, o médico ali que estava de plantão falou assim: é bom tá levando ele para tá fazendo um raio-x. Aqui a gente não pode fazer. Aí o meu marido tava ali com ele, esperou eu sair do serviço à tarde e fomos levar ele no pronto-socorro para tá fazendo o raio-x. Chegou lá, fomos atendidos pelo plantonista também. E eu falei o que havia acontecido. Ele falou assim: então tá, vamos fazer um raio-x. Fizemos o raio-x e tava tudo certinho. Não tinha nada. O médico falou assim: não, tá tudo certinho. Provavelmente foi algum mau jeito. E eu vou passar aqui um anti-inflamatório e uma pomadinha e tá tudo certo. E viemos embora aliviados, né? Já havia feito o raio-x, que era o principal. Pessoal, mesmo tomando o anti-inflamatório e usando ali a pomadinha que o médico receitou, nós não vimos melhoras. Os dias foram passando e assim foi inchando o tornozelo mais ainda, inchando muito. E nós colocava a mão e era quente, sabe? E começamos a ficar preocupados. Eu marquei um ortopedista ali pelo convênio e levamos ele e também examinou, fez vários exames, fizemos mais raio-x, eu havia levado os anteriores e o médico falou assim: não, tá tudo certo, não tem nada, provavelmente alguma coisa do crescimento dele. Voltamos embora e continuamos ali com o tratamento que ele havia passado e também não fazia efeito. Os dias foram passando e assim, ele praticamente não colocava mais o pezinho no chão. E não conseguia mais correr, não tinha o mesmo jeito de antes. E eu comecei a ficar muito preocupada. Isso não é normal, isso não pode ser do crescimento. Eu quero passar em outro médico. Voltamos novamente no ortopedista. Falei que ele não havia melhorado, que estava piorando e que eu estava ficando preocupada porque eu, como mãe, eu conhecia o meu filho. Foi aí que o ortopedista nos encaminhou para o reumatologista. Ele falou: olha, o que eu podia fazer, eu já fiz. Eu vou encaminhar vocês para o reumatologista para ele poder analisar mais a fundo o caso do seu filho. Gente, aí começou nossa luta, porque o convênio não tinha reumatologista infantil. E na época o meu filho tinha 5 anos. Liguei várias e várias vezes no convênio e não conseguia. Foi aí que porque Deus ele envia anjos para nos ajudar. Deus enviou um médico, o Dr. Henrique, que foi uma bênção na nossa vida. Ele realmente é um médico de adultos, mas ele pegou o caso do meu filho. Gente, o que aconteceu foi o seguinte: na primeira consulta ali do reumatologista, ele ficou ali examinando um longo período ali o Renan deitadinho na maca. E pela cara dele, eu já vi que infelizmente não seria uma notícia boa que ele ia nos dar. Ele pediu pra gente sentar e falou assim: mãe, infelizmente seu filho tem artrite reumatoide. Eu não sabia o que significava, eu não sabia o que era. Já ficamos em choque pela maneira que ele deu a notícia, mas na verdade sabíamos bem pouco dessa doença. Foi aí que ele começou a explicar o significado dessa doença. E pessoal, para quem não conhece, é uma doença muito agressiva. Geralmente ela dá em adultos acima de 30 anos, mas isso não impediu que o meu filho de 5 anos desenvolvesse essa doença. Os médicos falam que não existe assim realmente algo para desencadear essa doença. Ele perguntou se na família alguém tinha. A minha sogra disse que o meu marido pequenininho, ele teve febre reumática, que também é uma doença reumatoide. Então o médico falou, provavelmente pode ser genético, mas na verdade ela é uma doença autoimune, tá? Então eles não têm assim uma causa para dizer o que pode realmente desencadear. Eu vou estar lendo aqui para vocês o que realmente é essa doença. Artrite reumatoide é uma doença autoimune
caracterizada pelo ataque do próprio corpo às articulações, o que provoca inchaço, rigidez e dores nas juntas, capazes inclusive de limitar os movimentos no dia a dia. Doença inflamatória crônica, a causa é desconhecida. Muitas vezes pode ser genética. Uma criança que até os 5 anos de idade é totalmente saudável e do dia para a noite começa a inchar ali o joelhinho e o tornozelo e de repente você descobre que seu filho tem artrite. O médico conversou muito com a gente ali, o reumatologista, e assim, pessoal, desde essa primeira consulta, ele foi muito sincero e falou assim: infelizmente é uma doença crônica, ela não tem cura, o seu filho, com o decorrer dos anos, ele pode diminuir o medicamento, ele pode ter uma vida praticamente normal. Na hora que o médico falou isso pra mim, eu olhei pra ele e falei assim que eu não aceitava. Porque realmente tem algumas coisas que, se ele fizer muita atividade física, algum esporte, provavelmente ele vai sentir dor, ele vai ter dias ruins de crises. E pessoal, eu acho que nenhuma mãe quer ouvir isso, né? Uma criança saudável e de repente passar por tudo isso assim sem uma explicação. E nesse dia viemos embora assim, sabe, muito tristes. E eu vim falando pro meu marido dentro do carro, eu falei, eu não aceito tudo que o Renan já passou, desde a gravidez, que ele sofreu demais. Eu falei, eu não aceito isso agora. Eu falei, o que vai ser do nosso filho? Né? Ele tá iniciando agora na escolinha, o 2º ano de prézinho. Como ele vai brincar? O que a gente vai fazer? Enfim, pessoal, eu cheguei em casa e eu falava para Deus que eu não aceitava. Eu falava, Deus, eu não aceito. O Senhor me deu meu filho perfeito e saudável. Por que essa doença agora? Eu não aceito. Por que não eu, meu Deus? Meu filho não. E eu falei várias e várias vezes para Deus que eu não aceitava. E ali tínhamos que voltar no médico no outro mês seguinte, porque precisou fazer muito acompanhamento. E o médico já havia passado muitos exames de sangue, alguns deles de alto custo, que o convênio não cobria, porque eram exames muito caros, de mais de R$500. E Deus foi dando força e conseguimos fazer os exames. No dia que chegamos lá no mês seguinte, no retorno, ao ver o resultado dos exames, o reumatologista, assim, ele olhou pra gente e falou assim: pais, vocês vão sair daqui agora, vocês vão até uma farmácia comprar esse medicamento que tá na receita que eu tô passando e vocês vão voltar aqui porque eu preciso hoje fazer a punção no seu filho. Na verdade, eu nem sabia o que era. E eu falei, doutor, mas o que é pulsão e por que precisa fazer com essa pressa? E ele falou assim, mãe, o seu filho, ele tá com uma taxa elevadíssima de inflamação no corpo. Ele falou assim, não tem jeito, vamos ter que retirar o líquido e aplicar um anti-inflamatório diretamente na articulação. Porque ele falou, isso pode prejudicar os movimentos do seu filho. Saímos dali com ele, sabe, ele pequenininho, nem sabia o que ia acontecer. E fomos em várias farmácias e não achava esse medicamento, até que graças a Deus achamos em uma farmácia e voltamos correndo ali pro hospital. Chegou ali, já tinha uma equipe médica, havia o nosso médico reumatologista e mais 3. E aí o médico falou, mãe, você vai ter que entrar para ir acalmando o seu filho. E assim, foi um dos piores dias. Entramos ali na sala e todo mundo já começou a segurar o meu filho e eu já imaginei que seria algo difícil. E o médico falou, mãe, segura a cabecinha dele e tenta acalmar ele. Gente, como eu ia acalmar? Eles retiraram várias e várias vezes líquido do joelhinho, do tornozelo. Gente, não tem anestesia. Imagina a dor de ser retirado um líquido de inflamação da sua articulação.
e depois aplicar um anti-inflamatório diretamente na articulação. Olha, eu vou ser bem sincera e dizer assim que realmente o Renan ele é muito forte, ele é um campeão, porque naquela hora eu vendo aquilo ali, ele chorando, ele tinha 5 anos, ele era uma criança e eu passei mal, a minha pressão caiu, eu tive que parar, eu tive que sentar. E Deus que me deu força para eu voltar ali e abraçar o meu filho e ficar ali dando força para ele, porque para mim faltou força. E depois disso tudo, o médico me chamou ali na sala dele, o meu marido ficou ali com o meu filho, deitadinho no colo do meu marido, exausto, porque foi demorado. E o médico falou assim: mãe, o seu filho é muito forte. Existem adultos que não aguentam fazer a punção. O seu filho realmente ele é um guerreiro, ele tá de parabéns. Como uma criancinha de 5 anos consegue tanta força? E foi ali que novamente eu vi que era Deus agindo. E depois disso foram muitas e muitas provações. O Renan ele precisava fazer 2 vezes no mês exame de sangue. Não é fácil porque é doído sim. Ele já ia chorando ali para estar fazendo o exame. E ali começamos, entrou com medicamento anti-inflamatório 2 vezes ao dia e corticoide 1 vez ao dia. Também um outro medicamento que tomava antes ali pela manhã, que era para não dar azia, né, para proteger ali o estômago desses outros medicamentos. E iniciamos ali o tratamento. O meu filho não podia fazer uma caminhada de 20 minutos. O médico simplesmente proibiu. No começo ele deu um atestado, meu filho ficou afastado da escola uns 20 dias, que foi ali o estado crítico mesmo, né? A crise ali que não podia mesmo fazer esforço algum. E depois disso, eu levava o meu filho no colo, com 5 anos, porque o meu marido usava o carro para trabalhar, eu ficava a pé. Então eu levava o meu filho no colo até a escola e trazia ele também no colo, porque ele não poderia fazer essa caminhada. Da escola até a minha casa, daria uns 15 minutos devagarzinho. E o médico falou que não era aconselhável. O meu filho não podia mais, na hora do recreio, brincar com as outras crianças. Eu fui até a escola, eu conversei ali com a diretora. Na hora do intervalo, ele tinha que ficar sentadinho ali, ou ali na sala dos professores, porque ele não podia. Simplesmente não podia correr, não podia pular. E foi bem complicado, porque como ele tem o irmãozinho dele, né, que é 1 ano mais velho do que ele, geralmente ali ele queria brincar e tinha que ser todas as brincadeiras sentados. No primeiro ano que o meu filho começou a tomar esse anti-inflamatório, o corticoide, ele engordou 10 quilos. Foram 10 quilos por simplesmente parar de ter uma vida ativa, né? Ele, uma criança muito ativa, e de repente passou a não fazer praticamente nada. E também porque o corticoide, o médico já havia avisado que ele é bem forte, né? Então ali depois do primeiro ano, o médico entrou com mais alguns medicamentos mais fortes para fazer o tratamento durante 3 meses. Não tinha mais aquela vida como antes, sabe? Aquela vida de uma criança que brinca o dia todo. Então foi ali anos difíceis para nós e principalmente para ele, né? Que foi quem passou por tudo isso, que não foi fácil. E no decorrer desse tempo eu sempre falava com Deus e eu sempre disse que eu não aceitava essa doença. Por mais que fosse genético, eu não aceitava, porque Deus me deu meu filho perfeito, Deus me deu meu filho saudável. Então aquela doença ali não pertencia ao meu filho. Várias vezes, quando meu filho teve melhor e chegávamos ali no médico, eu perguntava, falava: doutor, mas agora ele tá melhorando. E o doutor sempre falava: mãe, sim, ele tá melhorando, mas a artrite, ela tem vezes que ela dá uma parada, tem vezes que ela altera de novo, então sempre temos que ficar bem atentos. E eu tinha esperança, o tempo todo eu tive esperança. E no último ano, em 2018, estávamos frequentando a igreja,
Assembleia de Deus, eu e meu marido, nós se batizamos. E foi uma bênção na nossa vida. Foi um ano de muitas bênçãos. E nesse ano, no final de ano, ali em outubro, levamos o nosso filho, que o médico passou por uma reumatologista infantil no decorrer do segundo ano. Então já estávamos passando ali com ela por um período, ela avaliando o quadro dele. E em outubro de 2018, fomos ali em uma consulta de rotina. Levamos o resultado dos exames que ela havia pedido, que era um dos principais exames, que mostra realmente a inflamação do corpo. E nesse dia ela estava diferente após ver o resultado dos exames. Ela simplesmente parou e ficou olhando ali por muito tempo ali o resultado assim. E olhou pra gente e falou assim: pais, os exames estão perfeitos. Aí eu já muito feliz, né? Eu olhei assim pra ela e falei: ai, doutora, que bom, ele vai poder parar com os medicamentos? Ela falou assim: mãe, seu filho tá curado. Eu falei: o quê? Ela falou assim: olha, pela medicina eu não posso falar isso, mas eu posso dizer aqui para vocês, hoje o seu filho está curado. Ele não tem mais artrite reumatoide. Bom, pessoal, eu acho assim que vocês que ouviram aqui até o final da história já devem estar imaginando a alegria, a emoção e a gratidão que eu senti a Deus nesse momento. Eu olhei pro meu filho, eu abracei ele, meu marido também, foi assim, muita alegria. A família ali toda unida, eu, meu marido, meus 2 filhos. E assim, eu agradeci muito a doutora, mas em primeiro lugar eu agradeci a Deus. Eu agradeci a Deus porque eu sei que não foi do dia pra noite. Foram 3 anos desde o momento que descobrimos a doença até o momento em poder escutar que o meu filho estava curado de uma doença que até então é considerada crônica e não existe cura. Para os médicos, desde o início, era impossível, não havia cura. Mas, para Deus, Ele tira a doença, Ele sara e Ele deixa tudo perfeito. Porque quando para o homem é impossível, Deus mostra que para Ele tudo é possível. Pessoal, eu não vou falar que eu sou merecedora, porque eu não sou, eu sou errante, eu sou pecadora, eu tenho minhas falhas, mas eu posso dizer, o meu filho, ele é merecedor. O meu filho, Renan, que foi a nossa bênção, que foi o nosso milagre, o Renan, que não foi uma gravidez planejada, o Renan, que quando eu descobri que ele estava no meu ventre, eu senti medo. O Renan, que nasceu antes do 8º mês. O Renan, que sofreu por 3 anos com reumatismo. Ele é merecedor. Ele é merecedor da bênção. Ele é o milagre que eu posso falar para vocês, que ainda existem milagres. Deus, Ele está em todo canto. Deus, Ele está em toda parte. Deus, Ele nos observa. Deus, Ele nos escuta. Então peça para Deus também o seu milagre. Diga que você não aceita a doença. Diga que você não aceita esse momento ruim que você está vivendo na sua vida, porque Deus está escutando. Basta você pedir também. Então, pessoal, esse aqui é o milagre, esse aqui é a bênção, esse aqui também é a minha primeira bênção na minha vida. E eu quero dizer para vocês que eu não sou a melhor mãe do mundo, que eu não sou uma mãe perfeita, eu tenho minhas falhas. Eu errei muito nesses 11 anos em que eu sou mãe, mas que os meus filhos são minha prioridade e que eu sei que para eles eu sou a melhor mãe do mundo, mesmo com todas as minhas falhas.
Gente, eu agradeço muito quem ficou até o final do vídeo. Se você gostou desse testemunho sobre milagre, deixe seu like, deixe um comentário sobre o vídeo e se inscreva no canal Tamires Mizin se você não é inscrito. Eu vou ficar muito feliz de ter você fazendo parte da nossa família aqui no YouTube. Pessoal, eu deixo meu muito obrigada a todos que têm dado uma força aí pro crescimento do canal. Sempre deixam seu joinha, sempre deixam um comentário, compartilhe o vídeo também. Tem muitas pessoas que podem estar querendo e precisando escutar um testemunho como esse. Tem muitas pessoas que não acreditam em milagre, mas eu posso dizer, milagre existe. E eu sou testemunha disso, porque esse daqui, ó, é um campeão nesse mundo. Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!